Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, condiciona analisar relatório do PL sobre as urnas se a agremiação apresentar dados do primeiro turno. Após 19 dias afastado de suas funções, Jair Bolsonaro volta ao Palácio do Planalto. Por ordem médica para poupar a voz, Lula cancela a ida a Brasília e deve permanecer mais uma semana em São Paulo. O delegado Olinha é nomeado relator do Orçamento Paulista para 2023. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, pediu que o Partido Liberal inclua em sua ação contra as urnas eletrônicas os votos no primeiro turno. O partido de Bolsonaro foi ao TSE pedir a invalidação do resultado das eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, determinou que o PL adicione em seu pedido de anulação de votos as urnas eletrônicas também utilizadas no primeiro turno das eleições. De acordo com o partido, mais de 279 mil urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno do pleito apresentaram problemas crônicos de desconformidade irreparável no seu funcionamento. Para as atuais eleições, a Justiça Eleitoral disponibilizou cerca de 577 mil equipamentos. Identificadas, o Bolsonaro ganha a eleição por 1 milhão de votos de diferença. Nas que não estão identificadas, que nós não podemos considerar, o Lula ganha a eleição. Então, quer dizer, isso é para o TSE apurar e verificar aonde está o erro e como vai solucionar essa questão. Diante desses fatos, eu não tinha como deixar de levar o assunto para o Tribunal Superior Eleitoral. Porque são fatos, é soma, é número. Em um curto despacho, Moraes diz que o partido não pode contestar a validade das urnas em só um dos turnos de votação, sob pena de indeferimento da inicial. Ou seja, o magistrado diz que, para questionar o segundo turno, o PL deverá também contestar a regularidade do primeiro turno das eleições de 2022. Deu 24 horas para que a legenda faça isso. Já a oposição criticou o pedido do PL contra os resultados nas urnas. Políticos da oposição criticaram o pedido que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, fez ao Tribunal Superior Eleitoral para que os votos registrados em 279 mil urnas no segundo turno das eleições sejam invalidados. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o pedido do PL deve ser punido como litigância de má-fé e afirmou que a eleição foi decidida no voto e o Brasil precisa de paz para construir um futuro melhor. O deputado André Janones, do Avante Mineiro, afirmou que Bolsonaro nunca teve tamanho para sentar na cadeira de presidente. E escreveu ainda que o presidente voltará para o esgoto. O deputado federal eleito Guilherme Boulos, do PSOL paulista, chamou o pedido do PL de ideia genial de Bolsonaro. Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco, afirmou que Bolsonaro age como criança birrenta e escreveu para ele procurar arrumar as suas malas, que está quase na hora de ir embora. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, disse que Valdemar e Bolsonaro sabem que não tem nada de errado com as urnas. E o deputado Carlos Jordi disse hoje que o Partido Liberal vai até as últimas consequências nesse pedido aí para anulação das urnas. O partido está disposto a enviar para o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, todos os dados necessários que incluem o primeiro turno da representação, ainda que ameace a eleição dos deputados. A legenda pediu a invalidação dos votos em 279 mil urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020. O deputado federal Carlos Jordi explicou, durante uma entrevista à Jovem Pan, o pedido feito ao TSE. Para fazer uma análise como foi feita do segundo turno, em que haviam apenas 2 candidatos à presidência, já se levou tanto tempo. Imagina você fazer uma análise, uma auditoria que foi feita muito bem, de uma forma muito técnica, por um engenheiro renomado do ITA,
englobando todos os dados do primeiro turno. Imagina quantas, são várias eleições. São eleições de deputados federais em todos os estados, de senadores em todos os estados, de governadores em todos os estados. Assim, é humanamente impossível em 24 horas você conseguir todos esses dados. Para Jorge, a intenção de Moraes ao fazer o pedido de aditamento foi política, com a intenção de pressionar o PL a desistir da ação. Aliás, eu tenho certeza que ele fez isso por uma jogada política, querendo nos intimidar, querendo colocar em xeque as nossas eleições, fazer com que estivéssemos contra esse pedido do partido, contra o presidente Valdemar da Costa Neto. E, assim, nós temos muita tranquilidade com relação a isso. O parlamentar esclarece que não existe um pedido para anular as eleições. Mas nós estamos aí na luta, nós não temos medo de eleição. Pelo contrário, eu acredito que se hoje eles fizessem uma nova eleição, mas que não é o nosso pedido. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a movimentação do PL tem um único propósito de incitar manifestações e caminhoneiros para provocar o caos no país. Vamos acompanhar. O presidente Jair Bolsonaro voltou satisfeito com a representação pífia e canhestra do PL ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu explico. Na entrevista em que o presidente do partido do PL, Valdemar da Costa Neto, explicou as razões da sua representação, ele estava profundamente constrangido. Porque dias antes ele esteve no Supremo Federal e disse no STF que ele confiava nas urnas do Tribunal Superior Eleitoral. E por que então ele fazia esta representação sem nenhum sentido? Para atender às pressões do presidente Jair Bolsonaro e dos radicais que o apoiam nas estradas e na porta dos quartéis. O que é a representação? Valdemar da Costa Neto disse que tem 250 mil urnas antigas que podem ter ou terão problemas. Acontece que ele fala que as urnas poderão ter problemas só no segundo turno. Ele não fala que teve no primeiro turno. Ele não fala que essas 250 mil urnas ajudaram o PL a fazer a maior bancada da sua história na Câmara e no Senado. Quando é para eleger deputado e senador do PL, as 250 mil são normais no primeiro turno. Mas quando elas no segundo turno dão vitória ao adversário, elas são passíveis de questionamento. Não tem nenhum sentido. Aliás, o país precisa acabar com essa história de levantar a qualquer momento questões enviadas ao judiciário sobrecarregando coisas que não têm sentido. A ausência de Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, serviu para incitar caminhoneiros e arruaceiros nas portas dos quartéis. Esse raciocínio do Ney Gonçalves Dias é cristalino. Coletiva de imprensa realizada agora há pouco, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que o relatório que aponta inconsistências do sistema eleitoral não é um documento para pedir uma nova eleição. Ele alega que o relatório técnico foi solicitado pelo partido para não deixar dúvidas sobre a segurança do sistema eleitoral e, com isso, evitar possíveis fraudes nas próximas eleições. E que os partidos podem entrar com ações baseadas em indícios de possíveis falhas no sistema. Contudo, destacou que a intenção da sigla nunca foi questionar o resultado da eleição deste ano. E depois de 18 dias afastado, segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, por um problema dermatológico, o presidente Jair Bolsonaro voltou ao Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência em Brasília. Jair Bolsonaro chegou por volta das 9 horas da manhã à sede do Poder Executivo, local que não frequentava desde o dia 3 de novembro, quando teve um breve encontro a portas fechadas com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. A última agenda oficial do presidente no Planalto foi no dia 31 de outubro, uma reunião com o ministro da Economia Paulo Guedes, um dia após o segundo turno da eleição presidencial.
Em 1º de novembro, o presidente convocou a imprensa para um pronunciamento no Palácio da Alvorada. Sem responder à pergunta de jornalistas, Bolsonaro afirmou somente que continuará cumprindo a Constituição Federal. O vice-presidente Hamilton Mourão já havia explicado a ausência de Bolsonaro, que estava com uma erisipela e, por isso, não podia vestir calça. No seu período de reclusão no Alvorada, o presidente também deixou de fazer as suas tradicionais transmissões ao vivo, que costumavam ser realizadas às quintas-feiras, mas seguiu recebendo ministros, auxiliares e alguns aliados em sua residência. E a seguir, delegado Olim é escolhido para ser o relator do orçamento do Estado de São Paulo para 2023. E Podemos incorpora PSC e bancada se torna a 8ª maior da Câmara. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações. Não saia daí.